Muito boa tarde, amigos ouvintes. Hoje nós queremos iniciar nosso programa falando um palavrão. Um palavrão que está na moda e mesmo que não conheçamos exatamente o seu significado, estamos todos envolvidos com os diversos aspectos de nossa vida, seja nossa vida em casa, no trabalho e nossa vida espiritual. Hoje nós queremos falar de upgrade. Se você está sintonizando esta rádio pela primeira vez, e dentro de uma programação religiosa, ouve este termo, talvez vá pensar que realmente deu a louca no mundo. Mas eu vou defender e tentar te convencer que afinal não estou falando nenhuma bobagem. Mas vamos ao nosso tema upgrade. Embora não seja tão importante para a nossa reflexão, mas para que nós estejamos em perfeita sintonia com os temas que são recorrentes no mundo de hoje, nós vamos definir esta palavra de uma forma muito simples. O termo upgrade tornou-se um jargão comum na área de informática, referindo-se à utilização de qualquer item de computação para uma versão mais nova, para melhorar as funções, o desempenho do computador, principalmente acelerando o seu desempenho ou simplesmente deixando-o mais rápido. A partir da origem, que é da área de informática, o termo passou a ser utilizado também com diversas conotações, principalmente no mundo corporativo, no mundo das empresas. E nós vamos definir esta palavra de forma mais simples ainda. Vamos definir o upgrade como atualização para uma versão mais recente de determinado produto. Ou simplesmente atualização, que é o centro do seu significado e o que nos interessa para esta reflexão. Meu amigo, no mundo cada vez mais competitivo, como o que vivemos hoje, é comum ouvirmos que muitas vezes algumas ideias e experiências que vivemos ontem já não são suficientes para nos garantir hoje e muito menos no futuro. Assim, como ser pensantes que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, cabe-nos também continuar participando de seu projeto da criação deste mundo, contribuindo para que ele evolua tanto em prosperidade como em santidade. Mas eu dizia que nós vivemos num mundo competitivo, e isso é inegável. Basta olharmos a situação à nossa volta. Os momentos econômicos, políticos difíceis que atravessamos em nosso país. Rapidamente nós percebemos um encolhimento das empresas, um encolhimento dos empregos, onde a cada dia, para sobrevivermos e nos mantermos no mercado, se torna cada vez mais difícil. E podemos até ter nossa subsistência ameaçada se não nos preocuparmos com a nossa necessária atualização. Isto é, o nosso sucesso depende também de nosso esforço. Exige-se hoje que não podemos ficar assistindo o que acontece à nossa volta. Precisamos mais do que isso, procurar entender o que se passa à nossa volta. Esta semana li numa matéria um pensamento que diz o seguinte: não adianta querer receber primeiro a medalha e depois correr a maratona. Isto é uma verdade irrefutável. Acabamos de assistir aos Jogos Olímpicos e qual a grande lição que podemos tirar de todos os acontecimentos que assistimos pela TV? Chegar ao pódio, chegar ao sucesso, exige esforços. Quantas histórias comoventes ouvimos estes dias de atletas que receberam suas medalhas. Nós costumamos nos fixar na entrega da medalha e nos esquecemos muitas vezes do que é mais importante, qual foi a caminhada para se chegar à vitória. Por isso, não dá para querer receber primeiro a medalha e depois correr a maratona. Vamos primeiro ter que treinar, correr e por fim vencer. Mas por que estamos dizendo isso? Nós temos muitas vezes que sair da nossa zona de conforto, isto é, deixar nosso comodismo
e fazermos a nossa parte no processo para que as coisas melhores aconteçam em nossas vidas. E quando falo em necessidade de atualização para a nossa sobrevivência, não estou me referindo só a estudar, não. É claro que estudar é importante, mas também não é tudo. Nós precisamos mais do que nunca ter a mente e o coração aberto para o diálogo, para ouvir os outros e, consequentemente, filtrar o que é bom e o que nos faz crescer, atualizando desta forma nossas ideias, inclusive até o modo de viver nossa própria vida. Esta atualização não significa, obviamente, que devamos permitir que o mundo, que o sentido mercantilista tome conta de nossa vida. Pelo contrário, precisamos utilizar todos os meios, todos os instrumentos, não só recebendo dos outros, mas sobretudo oferecendo também nosso apoio para os outros, com alegria, sem restrições, pois afinal, ser cristão é abrir mão de si mesmo, é reconhecer nossas imperfeições e ao mesmo tempo nos sentirmos agasalhados pela graça de Deus, nos entregando a Ele como seus instrumentos, como canais de seu poder e de seus atributos. Portanto, se tivermos o senso crítico, que de repente posso ser um agente de mudanças, certamente terei também a lucidez suficiente que muitas vezes quem primeiro precisa mudar sou eu. Começando por uma revisão de nossa própria vida. Sabe aquelas coisas que você guarda, que acha que vai usar e passa anos nas gavetas, ocupando espaço, cheirando mofo e bloqueando sua consciência para adquirir coisas novas? Bom, no fim das contas, você nem as usa e nem adquire novas e ainda impede que outras pessoas, além de você, sejam abençoadas com elas. Se você de repente perceber que tem muitas coisas assim, é hora de jogá-las fora. Pode ser que você não esteja disposto a isso, porque na verdade nós acabamos guardando com uma séria esperança de que pode dar certo ainda um dia. Pode ter alguma utilidade, mas esquecemos gravemente dos princípios de renovação que Deus nos dá pela sua palavra e queremos reter e viver as coisas velhas que já passaram e não vão fazer mais nenhuma diferença positiva em nossas vidas, porque a época de serem usadas já passou. Precisamos de algo melhor, maior, mais novo e adequado para a nossa configuração atual. Da mesma forma que um computador se torna obsoleto e precisa de um upgrade, de uma atualização, como já dissemos no início do nosso programa. Tudo em nossa vida deve ser sempre novo, porque assim é Deus, e fomos feitos para ser sua imagem e semelhança. Se guardarmos aquilo que não nos serve, tudo aquilo que teremos são coisas que não nos servem, e impediremos Deus de nos abençoar com as coisas novas, com coisas boas que Ele tem para nós. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Sentimento que me envolve e me faz compreender. É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 29. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando alguém sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 29. Upgrade, ou atualização, como já dissemos, é uma palavra usada na informática, quando eu melhoro o meu computador para que ele possa melhorar o seu desempenho. Alguns costumam dizer que vão turbinar a máquina quando fazem um upgrade. Meu amigo, você já pensou em fazer um upgrade espiritual? Onde você buscaria formas e meios de melhorar o seu desempenho em sua caminhada ao lado de Jesus? A partir do texto que acabamos de ler, gostaria de propor um upgrade espiritual a todos vocês que estão me ouvindo neste programa. No texto de Mateus que acabamos de ler, nós temos 12 homens em um barco enfrentando uma tempestade. E isso pode nos servir como pontapé inicial para 3 verdades que precisamos compreender para podermos realizar o upgrade espiritual. A primeira verdade: não interessa o seu nível de crescimento espiritual. A tempestade alcança a todos. Todos enfrentam tempestades. Todos passam por problemas. Isso é inevitável na vida de qualquer ser humano. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. E o texto diz que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Perceba bem a contradição. Jesus deu a ordem para que todos entrassem no barco e de repente o barco começa a ser ameaçado pelas ondas. De repente o vento estava contrário. Imagine o que se passava na cabeça daqueles homens. Seria melhor ter ficado em terra. Esse negócio de seguir Jesus é muito difícil. Era mais fácil antes. Isso já não passou pela sua cabeça? Antes de você estar envolvido na igreja, com a religião, pode ser que você não tinha tantos problemas. Ser cristão, efetivamente, não é coisa para covarde. Porque quando você se posiciona ao lado de Deus, automaticamente você se coloca contra o mundo, contra tudo que vem do mal. Todos passam por problemas, seja na igreja ou fora dela. Com certeza naquele mar existiam outros barcos navegando e todos enfrentavam as mesmas ondas e o mesmo vento contrário. Porém, Jesus foi ao encontro apenas de um. A segunda verdade que precisamos aprender para realizarmos um upgrade espiritual: não interessa o tamanho da tempestade. Quando se está com Jesus, não há o que temer. Jesus surgiu durante a madrugada. Junte-se a isso o fato de os ventos serem contrários, mas as ondas estarem chacoalhando o barco. Eis que de repente surge alguém andando sobre as águas. A reação foi lógica. Os discípulos entraram em pânico. Você entraria em pânico também? Talvez em meio às pressões e dificuldades, você também comece a enxergar fantasmas. Prazos vencendo, dinheiro acabando, exames que precisam ser feitos e resultados que nunca chegam. Talvez estes sejam os fantasmas que você enxerga. E Jesus pode estar dizendo isso para você. Você está com medo? Não há o que temer, sou eu. Sou eu quem vai resolver os seus problemas. Sou eu quem vai te fortalecer. Sou eu quem vai te guiar. Sou eu. Por fim,
uma última verdade que precisamos compreender para realizarmos um upgrade espiritual. Não interessa quanto você conhece de Deus, sempre há possibilidade de um upgrade espiritual. Pedro ouve Jesus dizendo: não temas, sou eu. E decide usar toda a fé e ousadia que ele possui e declara: se é o Senhor, então eu quero andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. Aqui eu preciso parar para respirar e avaliar o que Pedro fez. Jesus não chamou Pedro para sentar na garupa de uma moto, ou dar uma volta de asa delta, pular de um bungee jump, saltar de paraquedas. Porque para essas coisas seria necessário apenas coragem. Se Pedro tivesse atendido a um convite desses, eu até entenderia. Mas Jesus diz: vem andar sobre as águas. Pedro vai, ele sai do barco. E o mais impressionante é que ele anda sobre as águas. Nesse momento, Pedro permitiu que Jesus realizasse um upgrade espiritual em sua vida. Ele saiu do que era natural para andar no sobrenatural. Você deve estar pensando: mas eu conheço o resto da história. Ele vacilou e começou a afundar. E é verdade. Mas raciocine um pouco mais. Nenhum dos outros que ficou no barco andou sobre as águas. Só Pedro teve esse privilégio. Pedro entendeu que a tempestade e as ondas não eram um problema, pois Jesus andava por cima deles. Pedro entendeu que se era Jesus que estava chamando, não tinha nenhum problema. Não havia o que temer. A ordem de Jesus tornava possível qualquer coisa. E Pedro entendeu que por mais perto que ele estivesse de Jesus, ele poderia dar mais um passo. Ele poderia realizar um upgrade espiritual. Não importa onde você esteja na sua caminhada espiritual, você pode dar mais um passo. Você pode estar sendo chamado a ir para fora do barco, sendo chamado para andar no sobrenatural, chamado para andar sobre as ondas, chamado para um upgrade espiritual. Que tal andar em caminhos mais altos do que você está andando hoje? Não sou nada, não sou ninguém, mas permito-me lhe dar apenas uma sugestão: saia do barco, permita que Deus realize um upgrade espiritual em sua vida. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo ouvinte, pela sua audiência ao nosso programa. A produção do programa de hoje foi apoiada em 2 artigos veiculados na internet, um do pastor Tiago Monteiro e outro de Luciana Honorata. Bom fim de tarde a todos, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar: é a fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Até aqui cheguei, quero acreditar. Sozinho não iria suportar tudo que passei, por tudo que vivi. Somente minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte, vou prosseguir.
sentimento que me envolve e me faz compreender. É o teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte, vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender. É Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer.